Olá, erudita! Olá, erudito! Sejam bem-vindos a mais uma aula. O meu nome é William e hoje estou aqui para falarmos sobre simbologia religiosa, especificamente sobre a Tetractis. Você já ouviu falar nesse nome? Nós vamos entender que a Tetractis tem relação direta com a mística sagrada da árvore da vida para os hebreus. A Tetractis, ela foi criada por Pitágoras, sendo ele um grego, então vem de origem grega a Tetractis, que nós já vamos entender o que ela é, o que ela significa, qual é a sua essência, mas é bom entendermos que ela tem ligação direta com a árvore da vida, a árvore sefirótica da Kabbalah judaica, tá bom? Mas o que é a Tetractis? Nós vamos descobrir isso juntos, por isso eu peço fica até o final dessa aula junto comigo, que eu tenho certeza que hoje esse estudo vai expandir a sua consciência, vai agregar conhecimento e erudição, fazendo com que você veja as coisas espirituais, as coisas do Criador fora da caixinha, fora do sistema, tá certo? Então vem comigo e vamos entender o que é essa Tetractis. Bom, como eu falei, Pitágoras foi o que desenvolveu a Tetractis. A Tetractis é um sistema matemático baseado em uma forma triangular, chamada também de o triângulo perfeito, que é distribuído respectivamente em 4 fileiras, com 10 pontos. Temos o ponto no vértice do triângulo, depois 2 pontos logo abaixo, 3 e 4, totalizando assim os 10 pontos nesse triângulo. Vamos saber o que ele representa. Vamos lá. Bom, a palavra Tetractis em grego significa número 4, ou que procede do quaternário. A Tetractis era considerada, pessoal, um arquétipo do universo, um compêndio de ensinamentos filosóficos e, com o passar do tempo, passou então a ser a base dos estudos das ciências naturais. Então, ele é um arquétipo, uma representação que Pitágoras desenvolveu para descrever a origem, a criação do universo. Por isso que nós vamos ver que ela tem ligação direta com a árvore da vida, que também tem essa mesma função. Vamos mais. A Tetractis ela era considerada sagrada porque representava o número do universo e por ser 10 o número total de todas as dimensões. Quando somadas, 1 mais 2 mais 3 mais 4, o total então seria 10. Então esse 10 seria um número sagrado, a representação de todo o universo. Vale dizer que isso é uma forma simbólica, que equivale a dizer que toda a manifestação universal então se manifesta no quaternário. Por isso, Tetractis, todos os 4 elementos, as 4 variações distribuídas nesse triângulo, que equivalem a 10, estão contidas dentro desse arquétipo, tá bom? Bom, pessoal, nós podemos observar que a sequência da disposição numérica da Tetractis, ela descreve, como Pitágoras queria fazer entender, a sequência da criação. É uma sequência da criação do universo, tá? Porque tais números, como eu já disse, eles devem ser interpretados como símbolos, como um arquétipo. É uma forma inteligível de explicar o desconhecido, tá bom? Vamos mais? Bom, nesse sentido, o primeiro ponto, como você está vendo aí, formado pelo vértice do triângulo, ele faz uma alusão à unidade, ou seja, o Deus uno, o Deus criador, mas que também é plural. A segunda fileira, que é formada pelos pontos 2 e 3, nos fala da dualidade e, portanto, da origem da polaridade. Por exemplo, espírito e matéria, bem e mal, luz e trevas. A dualidade, então, a partir dela se criaram os opostos. A terceira fileira de pontos formadas pelos pontos 4, 5 e 6 simboliza a tricotomia humana, ou seja, o corpo, a alma e o espírito, do qual é formada a essência do ser humano.
E a quarta fileira, formada pelos pontos 7, 8, 9 e 10, faz alusão aos 4 elementos da matéria: terra, ar, fogo e água, que são a estrutura base do nosso planeta. Então, pessoal, como eu disse, isso aqui é um arquétipo para representar toda a manifestação da criação de Deus. Começa pelo ponto o ponto no cume do triângulo, tá? No ponto mais alto do triângulo, que é Deus Criador, onde só existia Deus. Inclusive, pessoal, eu tenho vários vídeos falando sobre essa representação simbólica, essa representação da simbologia dos números aqui no canal, e se você quiser conferir depois vale muito a pena, tá? Então esse arquétipo, ele tem essa representação, Deus Uno, onde no início nada existia, Gênesis 1, era só Deus. A partir dali Deus criou os 2 reinos, o reino da luz e o reino das trevas. Então passa a existir a dualidade, os opostos, tanto no universo como no ser humano. No universo, o frio, o quente, a luz, as trevas, e no espírito do ser humano, o bem e o mal, o jardim do Éden, tá? Logo depois, esse ser humano é formado, então é onde se cria Adão, né, que ali é soprado a alma, que a alma é o fôlego de vida, não é o espírito. O homem tem o espírito, que é a ligação de Deus, é a partícula de Deus inserida no homem através desse sopro, que lhe dá a vida e que habita num corpo. E logo a seguir os 4 últimos pontos, os 4 últimos números, eles formam a base dessa criação, dessa descendência, tá? Essa escala descendente que Deus fez lá do início, do Uno. Então esses 4 são os elementos que formam a matéria, o nosso planeta, tá bom? Quando eu falo Deus Uno, que se manifesta de forma plural, pessoal, seria um assunto só para uma outra aula, tá? Mas para você entender, o que eu quero dizer como Deus Uno e que se manifesta de forma plural, se nós lermos Gênesis 1, nós vamos ver que a palavra, quando diz lá que Deus fez os céus e a terra, tem uma partezinha escrita sobre o Elohim, tá? Esse Elohim quer dizer Deus plural ou deuses, mas isso aqui daí é assunto para outra aula, tá? Simplificando para você, Deus sim pode se manifestar de várias formas, da forma que Ele quiser, como Ele quiser. E uma das formas plural de Deus se manifestar é através dos anjos. Então Deus nunca foi visto por homem algum desde a criação. Ninguém sabe qual é a forma, se é uma pessoa, tá? Mas as Escrituras nos diz que Deus é Espírito, o Todo-Poderoso, o único, o Ser Supremo, então, que tem todo o poder de se manifestar. O que nós sabemos é que sim, os anjos foram vistos por homens, os anjos apareceram para os homens por intermédio do Criador, mas o próprio Criador, homem nenhum, já avistou. Vamos mais? Bom, a geometria da Tetractis, ela inclui o cubo, o mais estável dos sólidos geométricos simétricos, que é símbolo da materialidade que representa a Terra, o elemento final ou mais denso da manifestação universal. O cubo ele é um símbolo que representa, pessoal, portanto, o fundamento, o princípio da ordem que rege esse universo. E por que eu estou falando isso? Veja só. É porque como símbolo, como arquétipo, esse cubo, quando desdobrado, transforma-se em outro símbolo. Veja só, olha que interessante, o da cruz. Então, os 6 lados do cubo, quando são abertos, formam a simbologia de uma cruz, tá bom? E por que que existe esse símbolo? Porque nós sabemos que a nossa redenção veio através de Jesus Cristo na cruz, na matéria. Deus, o Emanuel, Isaías 7, que era Espírito Uno, lá em cima, no ponto máximo do triângulo, se fez carne aqui embaixo, na matéria, no cubo,
que é o elemento sólido simétrico que consiste e representa a matéria. Então Deus do Espírito se manifesta em carne e, como já sabemos, morre na cruz. Ele coloca toda a essência negativa do homem ali na cruz. Ele paga por nós os nossos erros que nós não conseguiríamos vencer e nem sequer pagar ao Criador, tá bom? Então a cruz ela representa esse símbolo que é o mesmo do cubo, da matéria aqui na nossa esfera terrestre, tá? Bom, da mesma forma, de dentro da Tetráctis, nós podemos observar a estrela de Davi, formada pela inter-relação de dois triângulos equiláteros presentes no hexágono, onde nos fala também da dualidade que está presente no universo e no próprio ser humano, como eu falei. Ali eu fiz duas estrelas em vermelho e em azul, na verdade dois triângulos em vermelho e azul, para você entender aonde elas estão. Então a dualidade, assim como o cubo que representa a matéria, também dentro da Tetráctis pode ser identificada a dualidade. Além do quatro matéria, os elementos da matéria, pode ser integrado a dualidade, tá bom? Olha só, vamos mais. Se desenharmos circunferências com o centro em cada um dos 7 pontos que formam os vértices e o centro da estrela de Davi, como nós vimos, em um raio igual à distância entre 2 pontos, veja só, obteremos também um diagrama formado por 7 pontos unidos, conhecidos como a semente da vida. Esse desenho é então, portanto, o desenho da semente da vida. E por que é o desenho da semente da vida? Por que ele tem essa forma? Vou te mostrar agora, porque é o nome dado por seguir o mesmo padrão da mórula que você está vendo. E essa mórula é uma massa esférica de células que procedem da divisão do óvulo, ou seja, é onde começa a vida. Depois do zigoto, a mórula é o que começa a formar a vida, por isso é chamada a semente da vida. Pessoal, a Tetráctis, além de ser um símbolo sagrado para os gregos, como eu falei lá no início, ela tem relação sagrada da mesma forma com os hebreus. Veja que Deus, como eu já disse, ele se revela de várias formas, de várias maneiras, assim como permite, para você entender a essência desse estudo, ele permite que o homem entenda aquilo que é desconhecido, aquilo que é espiritual, de forma inteligível, usando-se de coisas físicas, de analogias da matéria para comparar o espírito, para entender o que é desconhecido, o que é espiritual. E o maior exemplo disso é de Jesus Cristo quando explicava o reino de Deus para as pessoas através de parábolas. E o que são parábolas? São histórias narradas usando-se do símbolo, ou seja, do exterior, para explicar o simbolizado, o espiritual, aquilo que é desconhecido. Então, Pitágoras, da mesma forma que nós vamos ver agora como os hebreus, ele tentou esmiuçar uma forma de interagir com aquilo que é desconhecido, do espiritual de Deus, entender Deus, assim como fizeram os hebreus utilizando-se a árvore da vida, a Cabalá, que explica também como seria a manifestação do Criador, que eu vou mostrar para você agora. Olha só. Falando dessa geometria, pessoal, que é sagrada para os hebreus, nós podemos notar, por exemplo, a sua relação com a árvore da vida cabalística, ou com a chamada flor da vida. Veja que a árvore da vida ela não tem o mesmo formato do triângulo, porém ela contém os 10 pontos iguais da Tetráctis, só que ela é desenhada, ela é escrita de outra fórmula, assim
como a flor da vida que você está vendo. Se você analisar as esferas chamadas sefirotes, elas estão interligadas dentro de cada semente da vida, dentro de cada flor, vamos dizer. Por isso que é flor da vida, ela está ali dentro contida, assim como se nós fôssemos dizer em outras palavras, a flor da vida, a árvore da vida e a tetráctis são diagramas, arquétipos para entendermos a manifestação do Criador e da criação. Vamos mais. Essa relação, pessoal, não é simples coincidência, tá? Pois se nós observarmos tanto a tetráctis quanto a árvore da vida da Cabala para os judeus, como já disse, são identificadas por 10 pontos. Neste caso, da árvore da vida são 10 sefirotes, chamadas sefirotes, ou 10 esferas que a compõem. E olha só, tanto a tetráctis como essa árvore sefirótica das sefirates, ou das esferas, elas descrevem de forma geométrica, por isso que é um arquétipo. Elas descrevem de forma geométrica a descida e a expansão, vamos dizer, do divino na manifestação, da forma plural de Deus se manifestar também desde o uno, no espírito, até a matéria. Existe também a forma simbólica de exprimir a manifestação de Deus, mais uma forma, através dos 10 pontos da tetráctis, representados, veja só como não é coincidência, representados pelo tetragramaton, ou seja, o que é o tetragramaton? As 4 letras do nome de Deus para os hebreus. Então, como você está vendo, e é bom lembrar, a escrita hebraica se lê da direita para a esquerda. Então, olhando dentro do triângulo, o Yod, que é uma letra do alfabeto grego, ela vale 10 pontos na gemátria, tá? Aí é outro assunto, já falei algumas vezes aqui sobre gemátria. Assista depois sobre o vídeo onde eu falo que Elias não foi levado em carruagem, e sim na Merkaba. Lá eu falo um pouquinho sobre a gemátria, tá? Então, o Yod vale 10. Logo abaixo, do lado do Yod, tem a letra Re, que vale 5. Abaixo, nas 3 letras ali, o Vav, que vale 6. E na última fileira das 4 letras, o Re novamente, que vale mais 5. Então, aqui na última fileira de 4 letras, da direita para a esquerda, nós lemos o nome de Deus para os hebreus, o nome impronunciável que eles dizem, o tetragramaton, que é Yod, Re, Vav, Re, tá? Quando nós somamos, pessoal, essa numeração, veja que é da direita para a esquerda. 4 vezes o Yod, que vale 10, dá o total de 40. Mais 3 vezes a letra Re, que vale 5, nós temos mais 15. Logo abaixo, 2 vezes a letra Vav, em todo o triângulo, vale 6. Portanto, 2 vezes essa letra são 12 pontos. E a última letra, lá embaixo, o Re, mais uma vez, 1 vezes 5 dá 5. Somado, pessoal, dá outro número sagrado para os judeus, que é o 72. É dito também pela mística judaica, e eu acredito muito no que, em certas partes, no que eles dizem, que Deus se manifesta de 72 formas, que a essência do ser humano são de 72 hormônios, mas daí seria mais um outro estudo, tá? São formas plurais da manifestação do divino. Não vou entrar nesse assunto, tá? Além disso, pessoal, quando nós temos essa somatória, nós vamos ver agora que, olha só, desse mesmo modo, como nós vimos ali na tetráctis hebraica, vamos dizer assim, com o nome de Deus, nós obtemos o número 72. E olha só, como eu falei, o 72 é número sagrado para os judeus. Por quê? Olha na sua tela, o conjunto existe para os judeus o conjunto dos 72 nomes de Deus, de 3 letras cada,
formados a partir do desdobramento dessas próprias 4 letras do tetragramaton. Nós temos a pronúncia de Yahvé, que é YHVH, mas como nós vimos por hebraico é Yod Re Vav He, que resulta em 72 partes. Como você está vendo na sua tela, são 72 nomes de Deus, onde na mística judaica eles entendem que cada pronúncia ela tem um significado de cura, de compartilhamento do amor, de verdade, de ser contemplativo, de afastar os vícios, de ter concentração, de buscar fertilidade, amor. Então, cada 3 letrinhas dessas que você está vendo, quando pronunciadas por eles nas suas preces, ela tem uma emanação de poder, assim dizendo, tá bom? Esses nomes que vocês estão vendo, pessoal, como é que eles foram formados? Eles são derivados dos versículos 19, 20 e 21 do capítulo 14 do Êxodo. Mas como é que eles fazem isso? Bom, na sua original escrita hebraica, cada um desses versículos, 19, 20 e 21, ele possui, veja só, 72 letras, por isso da mística judaica. E para obter-se esses 72 nomes, escreve-se esses 3 versículos, preste bem atenção, um sobre o outro, sendo o versículo 19 da direita para a esquerda, o versículo 20 da esquerda para a direita e o versículo 21 da direita para a esquerda. Veja como eles fizeram para encontrar esses 72 nomes. Então, cada uma dessas 3 letras, que compõem um nome, vamos assim dizer, é retirada de cada um dos versículos, tá certo, pessoal? Mas veja que isso é parte da mística judaica, assim como nós temos o entendimento filosófico da Tetractis para os gregos. É uma forma, pessoal, de interpretar, de buscar entender o reino espiritual, a criação, a manifestação das coisas, como é que Deus criou tudo. Você vê que tanto para os gregos tem o Deus Uno lá em cima, o Deus Supremo que criou todas as coisas, tá? Nós falamos um pouquinho aqui sobre a árvore da vida, sobre os 72 nomes de Deus, tá? Mas nós vamos estudar mais sobre isso em uma outra aula, tá bom, pessoal? Hoje eu quis explanar e fazer essa relação da Tetractis com a árvore da vida, que é muito interessante vermos essas coincidências, tá? Que nós assim podemos chamar, mas para que as culturas, para que nós entendêssemos que as culturas, tanto dos judeus como dos gregos, já naquele tempo entendiam isso, e que muitas pessoas hoje, infelizmente, não conseguem abrir os olhos e acham que isso é esoterismo, que é ocultismo e que não explica nada das coisas de Deus, tá bom, pessoal? Então eu espero, sinceramente, ter contribuído para a sua erudição, para o seu conhecimento. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça, deixa o seu like para fortalecer o canal. Se não for inscrito, se inscreva para não perder os próximos vídeos todos os domingos, terças às 19h30 e nas quintas a nossa live de sempre às 21 horas, tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, vejo vocês na próxima aula aqui na Escola de Eruditos. Até mais!